muito boa noite para você. Há 6 anos na oposição ao governo estadual aqui em Minas Gerais, o PT mineiro tem vários desafios em 2024. Ter uma candidatura competitiva em Belo Horizonte, aumentar o número de prefeitos no estado, conseguir fortalecer a atuação na Assembleia, né? Quem conversa com a gente no entrevista coletiva de hoje é o presidente estadual do PT, o deputado Cristiano Silveira. Ao meu lado também estão o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Deputado, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Fiz aqui uma lista de desafios, né? Qual o maior deles, na sua opinião, para esse ano? Bom, acho que realmente são as eleições, né? Nós temos aí uma tarefa de colocar o partido numa condição de boa competitividade, levando em consideração um conjunto de coisas novas, como, por exemplo, o fato da gente ser uma federação, né? O PT ele não vai disputar sozinho, nós vamos disputar junto com o PV e PCdoB. Então, acho que ampliar o número de prefeituras, garantir pelo menos a eleição de um vereador em cada Câmara Municipal onde o partido estiver organizado, a reeleição das cidades que o PT já governa, estão na ordem do dia do ponto de vista dos desafios eleitorais. Paralelo a isso, é continuar fazendo o que nós temos feito, que é denunciar os problemas que têm acontecido em Minas Gerais em decorrência dos equívocos cometidos pelo governador Romeu Zema. Deputado, o PT, se eu estiver enganado, você me corrige, 31 prefeituras hoje. Pelas projeções do partido, esse número pode chegar a quanto, pode aumentar para quanto? E também quais cidades aí estratégicas, né? Hoje tem, o PT governa Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, governa Juiz de Fora também, na Zona da Mata, talvez sejam as duas principais cidades no estado, em termos de população, que o PT governa. Qual que é o mapa do PT para essa eleição? Então, Murilo, o partido a nível nacional, ele estabelece como prioridade as capitais, cidades acima de 200 mil eleitores, que são cidades com segundo turno, e também os municípios acima de 100 mil eleitores, ali onde você tem geração de TV, por exemplo, com influência regional. E nós também, claro, vamos acompanhar esses municípios, mas também tratar as demais cidades, até porque Minas, pelo seu perfil, é um estado que a maioria das cidades são pequenas cidades, né? Dos 853 municípios, a grande maioria são pequenos municípios. Então, é difícil hoje eu precisar um número, dizer, olha, nós queremos chegar a 100 prefeituras, 150 prefeituras, até porque o processo ele é muito dinâmico, né? O que nós estamos tendo como orientação de tática eleitoral é o seguinte, o PT lançar candidatos, prefeitos e prefeitas, onde tiver viabilidade de disputa, onde não tiver viabilidade, o apoiamento às candidaturas que compõem a federação PV e PCdoB, e ainda se você não tem esse cenário, do PT ou dos candidatos da federação, apoiamento às candidaturas que nós chamamos de campo progressista ao base do presidente Lula. Qual que é o objetivo? Evidente, ganhar vencendo as prefeituras, ampliar o número de prefetura, mas também frear e fazer resistência ao crescimento da extrema-direita. A gente sabe que eles estão colocando a eleição 2024 como uma prioridade nesse processo de enfrentamento e construção de base para o projeto político deles 2026. Então, nós trabalharemos com as nossas candidaturas onde não for possível com os aliados que compõem a base do presidente Lula. Cristiano, o PT tem uma situação atípica e diferente de outros partidos que viveu um desgaste muito acentuado no processo de desgaste da classe política, né, de criminalização da política, mas depois foi acentuado isso na polarização entre o bolsonarismo e o lulismo. Mas em Belo Horizonte é uma situação especial, há uma rejeição muito alta do PT. De quanto tempo isso acontece e qual a avaliação que você faz hoje? Isso é possível superar? Eu acredito que sim. Aqui ocorreram situações específicas da conjuntura política local que talvez fez com que o partido começasse a perder o protagonismo, né? Talvez no momento que o PT fez a opção de não disputar e compor aliança com Márcio Lacerda, Roberto Carvalho, sendo vice naquele momento. De lá para cá, os resultados do PT na capital têm sido muito ruins, isso é verdade. Agora, outros elementos também foram combinando para essa situação. O próprio antipetismo, que aí não foi só Belo Horizonte, mas que teve força no Brasil, né, com a ascensão do próprio Bolsonaro da extrema-direita, mas isso começa lá ainda com a Lava Jato, também reflete, né? E eu falo muito isso. A última eleição, por exemplo, nós vivemos uma eleição municipal extremamente complexa. Eu, no PT, eu tinha companheiros que haviam disputado a eleição pelo PT, bom resultado, e naquela eleição, que foi a eleição passada, 2020, eu falava para mim o seguinte, Cristiano, você vai entender meu lado, mas eu não tenho como disputar pelo PT,
por causa do antipetismo, eu tenho grupos que querem me apoiar, mas pelo PT não vai. Então, isso nos acertou muito. O que eu vejo? Eu vejo que, diferente do que aconteceu 4 anos atrás, Bolsonaro era presidente, antipetismo muito forte, e você tinha toda a criminalização também. Lula preso, o presidente Lula ainda estava em condição de prisão. Nessa eleição, nós temos um cenário já diferente. Nós temos um cenário que o governo do presidente Lula consegue dar respostas, né? A gente tem um Bolsonaro acuado pelo número de denúncias que tem sofrido, ainda mantendo, claro, a sua força política ali na sua base. E tem também agora um novo contexto. Eu percebo isso assim de maneira simples. Eu estou lá na sede do partido, a gente recebe caravanas de prefeitos, vice-prefeitos que falam assim, olha, agora eu quero disputar pelo PT. Pra você ter uma ideia, nesses últimos tempos, nós filiamos o vice-prefeito de Guarani no PT, que vai disputar a eleição. Semana passada nós filiamos o prefeito de Fronteira dos Vales, que agora quer disputar a reeleição pelo PT. Nós filiamos o prefeito e o vice-prefeito de Rio Pombo, e o vice-prefeito vai vir candidato, quer ser candidato pelo PT. Então, a gente já percebe que houve uma mudança no humor e esse movimento que as pessoas nos procuram, a gente percebe. Então, aqui em BH, acho que também a gente começa a ter um pouco essa dimensão. Veja que na última eleição, o Nilmário foi o nosso candidato, tivemos um percentual pífio, né? Em que pese toda a trajetória, biografia e disposição que o companheiro teve para a disputa. O Rogério, que é o nosso pré-candidato até o momento, e ainda está em fase de construção, hoje, a última pesquisa que nós vimos ser divulgada já coloca ele em torno de 11%. Então, o desempenho já é diferente, né? E ainda com um bom tempo ainda até a eleição. Eu acho que teremos mudança. Deputado, ouvimos muitos nomes de homens, né, ainda. Qual é a estratégia do PT para que haja mais mulheres na política, né, nas cadeiras ali, enquanto vereadoras, prefeitas também? Nós temos um projeto no partido que chama Elas por Elas, coordenado pela Secretaria Estadual de Mulheres, e que faz um trabalho de formação, de incentivo, de mobilização de mulheres para poder fazer disputa, né? Hoje a gente não tem tanto aquele problema de cumprir, por exemplo, cota de gênero, né? Na última eleição, para vocês terem uma ideia, tanto a chapa de deputado federal quanto estadual do PT, nós tivemos mais de 30%. Na de estadual, nós chegamos a 41% de participação de gênero, no caso, né, de mulheres. Então, nós teremos boas candidatas. E a começar pelas grandes cidades que nós governamos, né? O PT hoje governa 2 grandes cidades, segundo turno, que é Juiz de Fora e Contagem, que são governadas por 2 companheiras mulheres, né? Então, eu vejo que nós teremos um número expressivo, significativo de companheiras. E diferente de muitos partidos que a gente vê por aí, não tem laranja, né? São companheiras que são lideranças de fato, construídas de fato. E nessas 2 cidades com avaliações muito boas, positivas, todas né? as 2 bem avaliadas. Salomão, Marília a gente aposta numa reeleição, né, das 2, com trabalho, né? Não pode ter salto alto. Campanha, eu falo muito isso, não exige já ganhou, já perdeu. Você tem que se organizar e fazer a boa disputa. Mas a avaliação dos governos das 2 é uma boa avaliação. E são cidades importantes para nós, né? A gente conversava agora há pouco, eu dizia, olha, tudo bem, o PT a nível nacional não elegeu nenhuma capital na última eleição, mas tanto Contagem quanto Juiz de Fora é maior do que, se não me engano, 8, 9 capitais, tanto do ponto de vista demográfico quanto do ponto de vista econômico orçamentário. Então, são cidades hoje fundamentais. Contagem deve ser a maior cidade governada pelo PT hoje no Brasil. Agora, deputado, o senhor citou Belo Horizonte e o Rogério Correia como pré-candidato. Mas a gente sabe também que o prefeito Fuad Noman tem conversado, inclusive, com o presidente Lula, a possibilidade de ter uma candidatura do PSD, do Fuad, com o apoio do PT, o PT integrando essa chapa. Como estão essas conversas? O senhor acredita que o Rogério mantém a candidatura pelo menos no primeiro turno? Qual que é o desejo do partido e qual que é a realidade hoje? A construção da candidatura do Rogério, ela vem ganhando musculatura, né? E vem se reafirmando como uma candidatura viável. Eu acho que, como em cidades que você tem esse instrumento, que é o segundo turno, é tranquilo de você ter mais de uma candidatura que compõe a base do presidente Lula. Nós estamos falando aqui de Fuad, que esteve com o presidente Lula em segundo turno, Rogério, que é o candidato do PT, mas nós temos também a candidatura da Rede, né, da deputada Ana Paula, também parece que como pré-candidato o Paulo Lamarck, você tem a candidatura do PSOL com a Bela Gonçalves, você tem a do PDT com a própria Duda Salabert. Então, da base do presidente Lula, além de Fuad e Rogério, nós temos outras candidaturas. Então, eu acho que é muito natural, em primeiro turno, os partidos reafirmarem suas candidaturas e os entendimentos aí passam a acontecer em segundo turno com quem lá estiver representando, né, o projeto
político alinhado com o projeto nacional. E como é feito esse monitoramento? Porque há riscos também de uma estratégia como essa individualizada, do PT de se recuperar dentro de Belo Horizonte, fazer uma boa bancada na Câmara Municipal, mas também há um risco de a extrema-direita crescer além daquilo que vocês não gostariam de ver, como, por exemplo, a vitória em Belo Horizonte. Como é que vai ser monitorado isso aí? Há a possibilidade de um entendimento ainda no primeiro turno entre o prefeito Fuad Noman, que é candidato à reeleição pelo PSD, com o PT? Sim, eu acho que na política tudo é possível, né? A gente brinca que na política tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas a ideia é que até o final do processo de construção das táticas, de definição de candidaturas, das convenções, você pode fazer ajuste no rumo da estratégia. Por exemplo, um cenário que a gente talvez precisaria se debruçar sobre ele para refletir. Concluída essa construção das candidaturas, fim do prazo limite da gente tomar a decisão, fazer a convenção, definir alianças do primeiro turno. As pesquisas apontam um cenário que indica 2 candidaturas de direita em segundo turno. Qualquer uma das candidaturas progressistas ali mais terceiro, quarto lugar. Talvez um cenário como esse exija um esforço do campo progressista, né, do campo da base do presidente Lula, para entendimento, para garantir que algum desses atores esteja em segundo turno. Esse seria um cenário, por exemplo, que não é ainda o que eu acho que está colocado para nós. Agora, Cristiano, eu queria entrar no assunto, você falou do presidente Lula, a gente sempre tem falado muito nele, e há uma crítica nesse momento ao governo federal sobre a comunicação do governo federal, né, que teria aí bons programas, bons resultados, por exemplo, na criação de empregos e alguns programas também que ele tem lançado, reativado, mas ao mesmo tempo isso não tem refletido na popularidade do presidente, que as pesquisas indicaram que está em queda, né, e isso pode até, inclusive, comprometer as eleições municipais dentro dessa disputa da esquerda com a extrema-direita. Eu queria sua avaliação. Você acha que é um problema na comunicação mesmo, que não está conseguindo comunicar, por exemplo, esse projeto, vamos pegar aqui dos aplicativos, né? A gente vê que os motoristas estão contra, sendo que há pontos de convergência, mas do jeito que parece que está sendo vendido, os motoristas são contra hoje. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco essa comunicação. Eu acho que uma das dificuldades por parte dos trabalhadores do governo é realmente a comunicação. Hoje, a grande verdade é que quando você compara o nosso desempenho e a forma de comunicar com a extrema-direita, a gente percebe que a gente perde. Não sei se porque a gente também tem limite, né? Tem um limite ético. Eu percebo que a grande maioria da nossa comunidade, vamos falar assim, né? Esquerda, partido, tem dificuldade, por exemplo, de compartilhar qualquer tipo de fake news, de fazer qualquer tipo de ataque que não respeite pelo menos um limite ético, né? A extrema-direita ela não tem muito essa régua. Ela, se for para causar o dano e efeito no adversário, eles fazem com muita desenvoltura. Tanto que a CPI das fake news apontou isso, e, enfim, uma série de outras investigações. Mas é verdade também que a gente ainda não conseguiu dominar bem as tecnologias para nos comunicar, né? Claro que isso pode ter um efeito na avaliação do governo do presidente Lula, pode ser que sim, mas eu colocaria um outro componente. A gente tem percebido que a polarização, ela não acabou. Você percebe o seguinte, que ainda que o governo ele consiga ter bons resultados na economia, como tem tido, né? Você tem recorde do aumento do emprego, controle da inflação, começo da queda da taxa de juros, as políticas sociais que vão retomando, agora não na economia e tudo vai. E aí você percebe que a oscilação dos espectros políticos, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, ela oscila muito pouco. Diferente de outros momentos, talvez que a economia era o mais importante, a pessoa orientava o voto por ali, isso vem desde a época do Fernando Henrique com a criação do Plano Real, já agora são outras premissas que orientam a pessoa a se posicionar politicamente, talvez muito nessa questão de valores, de morais, identitarismo, né? Talvez um pouco por isso. Então, claro, tem o problema da comunicação, mas tem também uma questão de comportamento, o novo comportamento do eleitor. Entrevista coletiva vai fazer uma pequena pausa, nós voltamos em poucos minutos. Fique com a gente. Entrevista coletiva está de volta hoje com o deputado estadual pelo PT, Cristiano Silveira, e o Orion Teixeira começa a rodada.
Deputado, você disse no bloco anterior que a polarização está muito presente no debate político, mas hoje numa discussão que é uma eleição municipal, é quase que um debate estéril, inútil, não traz nenhuma novidade, não traz nenhuma contribuição para esse debate. Vocês vão cair nessa armadilha ou ele é interessante para que a disputa eleitoral passe por essa polarização ou em prejuízo dos problemas locais? Acho que a prioridade é você discutir a cidade, fazer um bom diagnóstico. Eu tenho falado isso muito com o PT, inclusive com os companheiros do PT de Belo Horizonte. A gente precisa fazer uma reconexão com a realidade de Belo Horizonte, né? Muitas das vezes a gente fala o seguinte: olha, o PT quando governou BH, todas as administrações terminaram muito bem avaliadas, né? Com o Patrus Anania, com o próprio Célio, que depois foi para o partido, Fernando Pimentel. Mas nós vemos uma conjuntura diferente, contexto diferente, momento histórico diferente. Essas questões que lá atrás nos colocaram numa boa condição de disputa já não existem mais. Então a gente precisa hoje de voltar a ter capacidade de fazer a leitura da cidade, ter essa reconexão com as demandas, com os desafios, com os problemas da capital. E aí você consegue dialogar com o eleitor e com a sociedade. A polarização, talvez ela surja, talvez não pelo seu querer, mas ela surja pela sua necessidade de dar resposta. Eu creio que alguns adversários queiram trazer a disputa para esse campo, de tentar nacionalizar a disputa em Belo Horizonte. Nós não vamos fugir da discussão. Claro, sempre que possível, priorizar o debate em torno dos problemas de Belo Horizonte, como que a gente resolve eles. Falar um pouco do cenário estadual agora, né? Como é que tem sido o diálogo do PT junto ao governador Romeu Zema? A gente sabe que existem muitos embates ali, né? Deve falar sobre alguns dos principais deles. O pior possível, né? O governador é um sujeito que tem dificuldade de diálogo, né? Na verdade, quem sempre negou a política, e a política ela parte também dessa premissa que é do diálogo, né? Dos entendimentos. Você pode não discordar em muita coisa, mas você sempre busca ter uma agenda em comum, interesse público. Não me parece muito o perfil dele, né? Então, a negação da política é a negação também do diálogo de entendimento. E tanto que as pessoas, sabem, vocês têm acompanhado isso, a dificuldade que ele já teve várias vezes de formar base, de aprovar projetos na própria Assembleia. Uma base muito movediça, né? Muito maleável. Então, o governador ele tem isso. Ele tem uma dificuldade tremenda de ouvir, né? A gente aponta aí um conjunto de problemas do Estado e parece que para ele está tudo bem, então não é o melhor dos diálogos, ainda que a gente faça um esforço de ser colaborativo nas pautas que são importantes para o Estado de Minas Gerais, né? A gente não faz oposição por oposição, quanto pior, melhor, mas a gente tem tido a capacidade de apontar problemas. Boa parte dos projetos que o governador encaminhou e nós tínhamos crítica, eles foram alterados, modificados, inclusive por contribuições nossas, que eu passei a chamar de redução de dano, né? A interesse público. Mas quando você percebe o que a gente faz na Assembleia Fiscaliza, quando a gente está discutindo lá nas comissões, quando a gente faz o debate, o governador tem muita dificuldade. Acho até impressionante como é que o governador conseguiu ser reeleito, né? Dentro desse contexto. O que foi o grande projeto do governo de Romeu Zema para Minas Gerais? Passar os 4 anos do mandato passado falando do governo anterior, de uma dívida que ele herdou do governo passado. Bem, se a gente falar em dívida, vamos lembrar que o próprio governador, durante seu mandato, por não pagar a dívida com a União, está fazendo com que chegue a quase 170 bilhões de reais. Durante os mais de 300 anos da capitania de Minas Gerais, somando então o valor total de dívida até hoje, os 4 anos do governo Zema, com mais um ano agora, é responsável por mais de 50 bilhões dessa dívida. E essa foi a grande obra, né? Que você vai nos municípios e fala assim, olha, cadê a escola que foi construída pelo Estado? O hospital que foi entregue? O posto de saúde? Uma obra relevante de infraestrutura? Não tem uma marca. Um governo que não tem a marca. Então, eu acho que o eleitor também vai perdendo a paciência. Acho que agora, para esse mandato, as pessoas vão dizer o seguinte, agora você está sucedendo você mesmo. E aí vai pôr a culpa no governo passado? Não vai colar mais. Eu perdi o governo lá atrás, estava cheio de problema, eu estou arrumando a casa. Essa casa deve ser uma mansão, né? Porque nunca termina de arrumar a casa. Então, é cheio de problema. Outro ponto que eu destaco, sobre a questão da dívida de Minas, né? O governador ficou 4 anos no exercício do mandato, alinhado ao governo federal, o Jair Bolsonaro, parceiro, aliado, como eles mesmos sempre demonstraram, nunca sentaram para discutir o problema da dívida de Minas, alternativa ao regime de recuperação fiscal. Nós passamos a fazê-lo a partir da posse do presidente Lula e uma atuação do Bloco Democracia e Luta, que depois envolveu o presidente Tadeu, envolveu o presidente Pacheco, e isso voltou a constar na ordem do dia
há interesse da condição de Minas Gerais, que a gente sabe também não dá para inviabilizar o Estado, falar, olha, nós não vamos votar regime não, que o Estado se vire para pagar a dívida com a União. A gente sabe que isso tem impacto. Então não é o limite da responsabilidade, mas também você tem que pôr alguma coisa no lugar, alternativa. O governador nunca buscou isso. E aí quem o fez, tentando construir esse diálogo, fomos nós. Agora, com muito custo, semana passada, que ele topou reunir com o presidente Tadeu, o presidente Pacheco, com o presidente Lula, para falar sobre os problemas de Minas Gerais, que até então, nesse último ano de mandato, não desceu do palanque, continuou bravateiro, fazendo ataques ao governo federal, ao invés de tentar buscar solução para Minas. E eu acho que o governador, se ele não der fazer um realinhamento nesse voo dele, ele vai terminar o mandato com muito desgaste. Ô, deputado, mas até então eu entendo as críticas que o senhor faz, mas isso não reflete até então na popularidade, parece que não arranha, não atinge o governador, que goza aí de um bom prestígio, de uma boa popularidade, tanto sua administração é bem avaliada, como a figura do governador também é. Porque aí, até fazendo como fizemos aquela pergunta, está tendo um problema também, se não estou conseguindo levar essas críticas para o eleitor, ou o eleitor não está interessado, é a polarização que blinda o governador também. Porque o que acontece? Eu acho que o governo perdeu tanto papel e função que um pouco que as coisas vão acontecendo a nível federal e os prefeitos hoje, a grande maioria também conseguem manter bons índices de avaliação, a gente tem monitorado as pesquisas, eu acho que ele acaba surfando um pouco nessa onda de um pouco mais de estabilidade política, né, que nós estamos vivendo. Agora, as questões que nós apontamos hoje, que são críticas ao governo, são mais severas do que o foi no primeiro mandato. Nós iniciamos o Zema II, o governo Zema II, apontando as contradições do governador. Lá atrás ele foi eleito e terminou o mandato como o cara, por exemplo, que não ia receber salário, que o secretário não ia receber salário quando perdurasse parcelamento. E aí o governo Zema II é o cara que aumentou o próprio salário 300%. Era o cara que lá atrás não ia usar aeronave. Usou e muito bem das aeronaves. Era o cara que era contra qualquer tipo de aumento de imposto. Votou o projeto sobre a desculpa, né, para fortalecer o FEM, Fundo da Erradicação da Miséria, que inclusive agora vetou a emenda que garantiu 1 bilhão para o FEM, que foi o acordo que nós fizemos lá atrás, aumentou o imposto. E tinha gravação, eu colocava lá no microfone da tribuna, olha, vamos ouvir aqui o governador de novo. Vocês sabem que eu sou contrário a qualquer tipo de aumento de imposto. Então, ele está tendo, o Zema II está tendo que lidar com as contradições da Constituição que ele fez do chamado Zema I, né? Olha, falava que não podia o Estado ser uma estrutura a serviço de pequenos grupos, não é isso? Quando a gente fala, por exemplo, do absurdo que foi votado na Assembleia, que foi mais benefício para as locadoras, que já tinham benefício do desconto do IPVA, e mais a isenção de ter que pagar a diferença do IPVA quando vendia os veículos. Então, quer dizer, por quê? Porque ali tinha amigos envolvidos, doadores de campanha, por aí vai. Então, eu acho que o Zema II, ele tem contradições que ele vai ter que enfrentar. A gente tem conseguido, então, dentro dessas questões, trazer esse debate, mostrar os pontos frágeis, né? A propaganda oficial do governo fala, olha, o Estado diferente, o governo eficiente, né? O Zema II é o governo que acha que é natural ele priorizar infraestrutura de uma estrada lá em Araxá, que liga São Paulo, onde tem a propriedade, o sítio da família, em detrimento da MGC 122, que em um ano morreu 31 pessoas. Só nesse ano foram 14 acidentes com 7 vítimas fatais. Então, e tem um ano que a gente denuncia. Onde que é essa MG? Norte de Minas. Salinas, aí na região de Salinas? Norte de Minas. Indo ali sentido Serranópolis, Rio Pardo. Cristina, então, assim, a Assembleia fiscaliza, há um ano atrás, nós trouxemos os prefeitos e falamos, MGC 122. Se você é governador, você fala assim, olha, prioridade para mim é infraestrutura. E por onde eu começo? Onde as pessoas estão morrendo. O Sejusp tem um estudo que fala o seguinte, que a cada 14 acidentes nas rodovias mineiras, gera um acidente com vítima fatal. Na MGC, isso sobe para 50%. Cada 7, um tem vítima fatal. Então, é a rodovia da morte das rodovias mineiras. E há um ano a gente denuncia. É natural, então, que o governador vá lá fazer a estrada onde tem a propriedade da família, mas não cuida daquela que tem o maior índice de mortalidade. Então, ele vai ter que enfrentar essas questões, sabe? Eu acho que agora as pessoas começam a prestar atenção e ouvir um pouco mais a gente quando a gente está trazendo isso. O servidor falou, como é que é? Para nós 3,6%, para nós 10%, que foi ainda no mandato passado, para ele 300%. Então,
Mas então, sobre o principal problema de Minas, que continua sendo a dívida, né, junto ao governo federal de 160 bilhões de reais. Está em negociação agora, buscando uma outra proposta, uma alternativa de renegociação. A federalização das empresas estatais de Minas está nessa conversa. O governo tem interesse na CEMIG, mas não tem interesse na Copasa? Na reunião que nós tivemos no Ministério da Fazenda, e aí nós colocamos, aí foi percepção minha, não foi expresso, né? Não foi dito de forma expressa, que havia o interesse em dar prosseguimento no estudo de viabilidade, no caso da CEMIG, CODEMIG, e não percebi muita disposição no sentido da Copasa, até porque eu acho que quando a gente olha o governo federal e o que ele já teve de empresa pública ou participação em empresa pública, quando se trata de mineração e quando se trata de energia, não é algo muito estranho, né? Agora, saneamento nunca foi de governo federal ter participação em empresas de saneamento. Então, acho que por isso, até pela natureza do que o governo já teve de perfil nesse sentido de participação nesse tipo de investimento, não coube muito interesse. Então, para a CEMIG e CODEMIG, o governo dá prosseguimento. Entende que é complexo. E é um estudo também que talvez a gente tenha a apresentação de uma proposta de um novo regime de recuperação fiscal, um novo acordo da dívida dos estados, ainda sem concluir a questão da análise da viabilidade da entrega das empresas, pelo nível de complexidade. Eu cheguei a um ponto de defender a tese de você fazer a chamada dação das estatais. Depois eu recuei, porque é o seguinte, você tem aí 3 anos do governo do presidente Lula. Tá, e se daqui 3 anos não for mais o governo do presidente Lula, se volta o governo de extrema-direita, se volta o governo mais liberal? Né? Ah, não, mas então vamos colocar aqui um mecanismo dispositivo que Minas Gerais teria preferência em receber de volta as estatais. Tudo bem, mas e se o governo também que estiver em Minas não querer exercer a preferência de receber as estatais? Porque quando está sobre a nossa gestão, vamos dizer assim, ainda tem tem uma PEC, que se quiser tem que mudar a Constituição e por aí vai, né? Então, acho que é isso. E eu cheguei a sugerir o seguinte, vamos fazer um negócio, ao invés de você entregar a CEMIG, vamos entregar os resultados, já que ela é superavitária, a participação do Estado na ação é uma boa participação dela, então, em dação da dívida. Deputado, muito obrigada pela participação aqui com a gente, né? Todos vocês, mais uma entrevista coletiva. Nós vamos ficando por aqui e voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite.